Continuando, né, aqui os nossos estudos, agora vamos para a EDO, né? Isso aqui são equações, né, diferenciais, né, as ordinárias, tá? Então, o que é isso, né? Equação é uma igualdade, né? Então vai ter alguma coisa igual a outra coisa, né? Diferenciais, por quê? Porque vai envolver derivadas, né? Certo? E ordinárias, por quê? Porque vai depender de uma variável só, né? Então a função que eu vou derivar, ela vai depender só de uma variável, tá bom? Aqui, as suas derivadas, né? Depender só de uma variável, né? Então, vamos supor aqui, por exemplo, né? Isso aqui seria uma EDO. dy dx menos 5x igual a zero. Ok? Por quê? Eu tenho aqui uma função y de x, né? E aqui aparece a sua derivada, né? Então aparece y' de x, né? Vale lembrar que se, por exemplo, vamos supor que y depende de t, e t é tempo, tá? Vai depender da variável tempo. Ao invés de eu escrever y', eu escrevo ponto, beleza? Então isso aqui é y ponto, tá? E aí eu não preciso de kt, né? Porque já subentende-se que isso aqui é igual a dy dt, tá? Isso aqui vai ser importante porque vários problemas físicos, né, dependem do tempo, né? Várias funções físicas dependem do tempo, como posição, aceleração, velocidade, né? Tudo que estudamos até agora depende do tempo, né? Tá bom? Certo? Vamos agora falar sobre homogêneas, né? Então, se as equações ordinárias forem homogêneas, peraí, homogêneas. Acho que tá assim, tá certo, né? Se elas forem homogêneas, o que significa, né? Aqui vai aparecer zero, né? Depois aqui. Então, por exemplo, vamos pegar y dois pontos menos y igual a zero, né? Então, o que significa aqui, né? Aqui, como não aparece nada, né? Não aparece nenhum termo, ou seja, zero, né? Aqui, essa equação aqui ela é homogênea, né? Então, tem só as funções y, e sua derivada aqui desse lado, né? Igualada aqui a zero, né? Então, essa aqui é uma equação diferencial homogênea, beleza? Podemos falar também das ordens, né? Ordens. A ordem tem a ver com a sua derivada, né? Então, se ela for de, por exemplo, segunda ordem, por exemplo, né? O que significa? Significa que a maior derivada que aparece na equação é a sua segunda, né? Então, por exemplo, y dois pontos mais y ponto mais y igual a zero, né? Então, essa equação aqui ela é homogênea, beleza? Porque não aparece nenhuma função aqui, né? Dependendo do tempo, né? E também a maior derivada que aparece é a segunda aqui, ó. É a segunda derivada, né? Então, essa aqui é uma derivada, quer dizer, é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e homogênea, né? Se aqui, por exemplo, aparecesse 5t, né? Ela deixaria já de ser homogênea, né? Então, seria só uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? E não homogênea, né, no caso. Tá bom? Por exemplo, aparecesse uma função do tempo aqui, né? Aí já mudaria o problema, né? Tá bom? Bom, vamos falar de alguns casos importantes, né, para relembrar aí, né, o conteúdo. A gente pode falar de... Vamos pegar das EDO de primeira ordem, né? Primeira ordem. Vai ser, acho que a única revisão que eu vou fazer vai ser essa aqui, porque esse conteúdo é bem extenso, né? Para a gente resolver EDO de primeira ordem, depende, novamente, da EDO, né?
por exemplo, existe o método da separação de variáveis. Opa. Separação de variáveis. Então, no método da separação de variáveis, o que vai ocorrer, né? Vamos supor aqui que eu tenha essa função aqui, ó, dy dx igual a, sei lá, 5 sobre y, tá? Então, eu estou dizendo que a derivada da função y com relação a x é 5, tá? Ou seja, então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado aqui, tá vendo? Então, eu fico com y dy igual a 5dx, né? Ou seja, a separação de variáveis significa que eu posso isolar de um lado y e o seu dy, né? E de outro lado a função x, né? E dx, tá bom? Então, como que eu faço para resolver? Eu integro, né? Quando eu separo as variáveis dos dois lados, né? Então, aqui eu fico com a derivada de y em relação a dy é y ao quadrado sobre 2, né? Mais uma constante... Não, k não vou botar não ainda porque eu não integrei do outro lado, né? Então, y ao quadrado e a derivada de 5dx é 5x mais uma constante k aqui. Então, y vai ser quem, né? Vai ser... Se eu multiplicar por 2 aqui, vai ficar 10x, né? Mais 2k, né? Que eu vou chamar de, sei lá, c, né? E aqui, como está ao quadrado, eu passo raiz aqui, ó. Passo uma raiz quadrada. Então, y vai ser mais ou menos 10x mais c, aí, né? Nesse meu problema aqui que eu inventei. Tá? Então, observe que eu consegui resolver a EDO simplesmente separando as variáveis. Tá? Aqui, né? Aí, vamos pegar outro caso, que é o caso do fator integrante. Tá? Esse aqui é um outro método de resolução. Né? Fator integrante. Fator integrante, o próprio nome já indica, né? Você vai integrar alguma coisa, né? Então, vamos observar aqui o que vai acontecer, né? Vamos supor aqui que eu tenha essa função, ó. Y não, vou chamar de x dessa vez. X ponto mais 5x igual a 0. Então, é uma EDO, né, de primeira ordem e homogênea. Né? Certo? O que você pode fazer, então? Ora, aqui você tem a função somada com ela mesma, né, vezes 5 igual a 0. Então, a única função, né, que a sua derivada é proporcional à função, né, para zerar, é a função exponencial. Né? Então, aqui você já sabe que vai aparecer algo a respeito da exponencial. Né, aqui. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu vou multiplicar, né, os dois lados aqui pelo seguinte. Ó. Vamos supor, genericamente, né, que eu tenha a função, por exemplo, y' mais k. K não, vou chamar de... Deixa eu pensar aqui. R. R vezes x. Não, x não, y, né? Igual a 0. Né? Para eu resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por um fator integrante, que é a exponencial, né, da integral de r dx. Tá? Então, aqui nesse caso, como que eu posso exemplificar isso? Né? Então, eu vou fazer x ponto mais 5 vezes x igual a 0. Né? Aí eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar agora pelo seguinte fator integrante. Exponencial de... Aqui a função r, né, é constante, vale 5x. Então, integral... 5x não, desculpa, vale 5. Né? Então, vai ficar integral de 5 dx. Aqui. Quem é isso aqui? Né? Isso aqui é exponencial de 5x. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 5x. Então, vai ficar x ponto
vezes exponencial de 5x mais 5 vezes a exponencial de 5x vezes x igual a zero. Tá? Isso aqui, se você observar, é a regra do produto que vimos lá nas derivadas. Né? Então, isso aqui é quem? É x vezes a exponencial de 5x derivada, né, com relação a... Opa, na verdade aqui, né, eu fiz para x, né, porque aqui y depende de x. Então, aqui eu vou jogar tempo, né? Aqui, ó, pode observar que a função x aqui ela depende do tempo. Então, aqui, na verdade, o fator integrante está relacionado ao tempo t. Né? Então, aqui eu tenho a função x vezes a exponencial de 5t. Então, eu vou derivar tudo isso aqui com relação ao tempo. Né? E isso aqui vai dar zero, que é o que ficou lá do outro lado. Né? Que é zero vezes esse fator integrante aqui. Então, bom, eu estou derivando uma função e seu resultado dá zero. Então, essa função aqui é igual a uma constante. Né? Então, x vezes a exponencial de 5t é uma função constante. Dessa forma, x é quem, né? X vai ser c vezes a exponencial de menos 5t. Tá vendo? Né? Então, é uma forma, vamos dizer, rápida, né? De você conseguir encontrar quem é a função x de t. Né? Se você tiver condições do problema, por exemplo, vamos supor que em t igual a zero, eu tenho x igual a, sei lá, 2, por exemplo. Né? Então, se eu trocar aqui, então vamos lá, x de zero vai ser quem? C vezes a exponencial de menos 5 vezes zero. Né? Então, isso aqui dá C. Mas a gente viu que isso aqui é 2, né? Em x igual a zero, isso aqui dá 2. Então, ó, você já encontrou que é essa constante C, entendeu? Ela depende de cada função. Então, x vai ser quem? X vai ser 2 exponencial de menos 5t. Né? Tá bom? Então, espero ter relembrado, né, aqui como que você pode, né, realizar, como que você realiza a resolução de uma EDO, né, por diferentes métodos, né, separação de variáveis, né, por fator integrante, né, que foi o que a gente fez aqui, tá? Então, na próxima aula já a gente vai ver como utilizar isso na segunda lei de Newton, né, na segunda lei de Newton. Tá? Porque a segunda lei de Newton, se você ver, né, vai dar uma equação diferencial, né, lá. Mas o truque é que você vai poder... e ela dá uma equação diferencial de segunda ordem para posição, né? Mas o truque é que você pode mudar em alguns movimentos, né, para a primeira ordem, né, aqui. O caso que vamos trabalhar lá vai ser um caso de arrasto linear, né? E no arrasto linear aparece uma força proporcional à velocidade. Né? Então, lembre-se que a velocidade ela vai ser a primeira derivada da posição. Então, você vai poder fazer um truquezinho ali, né? Para resolver utilizando o método de EDO de primeira ordem, né? Que foi o que eu acabei de relembrar aqui, tá? Então é isso, tá? Nos vemos na próxima aula aí e até mais. Valeu!